juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá, pessoal! Estamos hoje na terceira aula de literatura, dando continuidade ao nosso raciocínio que a gente construiu junto com vocês. A gente vai falar hoje sobre o realismo na prova de linguagens. Já falamos sobre o romantismo, já falamos da estrutura da literatura como um todo e hoje a gente vai dar atenção para a estética literária do realismo. Para entender o realismo, como sempre eu falo em todas as aulas, a gente não pode perder de vista os acontecimentos históricos. O que a gente observou em relação ao romantismo? O romantismo é a estética literária de ascensão da burguesia. A burguesia, dona dos meios de produção, dona da riqueza da Europa, se ressentia de não se enxergar nas obras literárias. E o romantismo muda essa situação a partir do momento que vai descrever a vida, o amor e a visão de mundo da burguesia. Até aí tudo bem. A estética romântica dava conta dessa idealização. Só que com o passar do tempo, a sociedade vai percebendo que o modo de vida burguês não é tão perfeito assim. E como é que isso vai se manifestar na literatura? Por meio do realismo. O realismo, ele vai surgir na metade do século XIX, ele surge na Europa e imediatamente ele vai encontrar a resposta no Brasil. Ele vai dar conta da realidade na Europa e ele se observa nesse período literário essas três características. A ironia, né? A negação de valores, né? A negação do que a sociedade tinha na época, uma manifestação de linguagem por meio da metonímia e a preponderância de ciências empíricas. A ciência pela experimentação, a verificação da realidade por meio da experimentação. O realismo nega os valores românticos, tudo que o romantismo exalta, mulher perfeita, casamento, o amor, o realismo ele nega. O realismo ele vai mostrar que essa vida tão perfeita, ela não existia. Temos aí a construção da figura do anti-herói, que enquanto o romantismo traz o herói, o homem perfeito, capaz de fazer tudo por amor, o realismo ele vai trazer o homem mais parecido com o que a gente observa nos dias de hoje. Um homem com defeitos, com vícios, que toma atitudes não tão dignas e valorosas assim, mas que era o personagem central dessa obra. Bem, aí tem aí um fluxograma do realismo para que a gente possa entender como esse período literário ele se manifesta. No Brasil, ele começa com a publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do autor Machado de Assis, em 1881. Só que antes é interessante a gente lembrar, o realismo ele surge no mundo com a publicação da obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Lá na França, quando essa obra é publicada, ela vai trazer um choque de realidade, porque até então nós temos uma sociedade exaltada. E a obra Madame Bovary, ela vai mostrar que uma mulher ela podia trair o marido, veja só que coisa absurda. Trair o marido, e essa traição era motivada pelo quê? Pelo tédio. Madame Bovary, ela vai ser mostrada como uma mulher que lia muitos livros e via a história das mocinhas românticas que faziam tudo por amor, viviam em festas, com vestidos muito bonitos, só que Madame Bovary não tinha nada disso. E ela começa a não identificar mais na sua própria vida aquelas questões que ela via na obra literária. O que a gente vai perceber? Madame Bovary trai o marido, ela é chantageada em razão dessa traição e termina por tomar veneno e tirar a própria vida. A gente percebe que, embora o realismo seja uma obra de negação dos valores românticos, ele ainda tem uma questão muito didática. O personagem que saísse da linha, ele seria punido por algum motivo. Ele seria punido normalmente com a morte, que é o que a gente vai ver na maioria das obras realistas. Eram combatidos no realismo os exageros do romantismo. Eles vão abordar, os autores realistas, temas como a prostituição, o adultério, a traição, crimes passionais, crimes motivados pela paixão. Aloysio de Azevedo, Machado de Assis e Raul Pompeia, a gente pode dizer que é a tríade realista / naturalista. A gente vai falar um pouquinho do naturalismo daqui a pouco. Realismo e naturalismo
só para a gente fixar essa informação, inicia na Europa com a obra Madame Bovary, de Gustave Flaubert, realista pura, e o naturalismo com a obra Germinal, do Émile Zola. Percebam, pessoal, que quando a gente vai olhar na história, o que está se discutindo na história nesse momento? Os movimentos operários. Os trabalhadores percebendo que eles eram geradores da riqueza das nações. Eram por meio do trabalho deles que as nações enriqueciam. E eles se viam de que forma? Passando fome, passando por necessidades, sofrendo muito com essa situação. E essa questão histórica, ela vai ser manifestada na literatura. A obra Germinal, do Émile Zola, é uma obra que dá conta disso. Mineiros explorados, que sofriam, morriam no trabalho e decidem fazer uma greve. Veja só que situação. Eles decidem fazer uma greve por melhores condições de vida, não só de trabalho, porque eles estavam cansados de morrer de fome. Eles estavam cansados, as mulheres desses mineiros, de mandarem seus filhos para a mina e seus filhos muitas vezes não voltarem com vida, pelas condições de trabalho, condições muito difíceis, mina que caía, e a obra Germinal, ela é fundamental para iniciar essa estética naturalista. A grande distinção do realismo e do naturalismo é que enquanto o realismo ele tenta ser um espelho da realidade, o naturalismo ele vai dar conta dos aspectos naturais, o homem como um bicho, as necessidades animais desse ser humano. A gente chama esse processo de zoomorfização, transformar o homem no animal biológico que ele é. As atitudes dele não são motivadas pela racionalidade, e sim pelas suas necessidades biológicas. Então, embora sejam estéticas pares, realismo e naturalismo, eles acontecem lado a lado, é interessante que a gente enxergue que, embora toda obra naturalista seja realista, nem toda obra realista ela é naturalista. É interessante que vocês escolham pelo menos 2 obras para fazerem a leitura, para entender esse movimento. A obra Memórias Póstumas, de Brás Cubas, do Machado de Assis, e a obra O Cortiço, elas dão conta perfeitamente dessas 2 estéticas. Então, mais uma vez, eu fiz aí esse fluxograma para que a gente possa compreender que não é porque uma estética literária começou que eu não encontro mais nenhuma característica dela na próxima estética literária. No romantismo, por exemplo. O romantismo brasileiro ele termina oficialmente em 1881, que é quando começa o realismo. Só que ainda dentro do romantismo, a gente vai ver obras já com ecos desse realismo que está por vir. Essa ideia de idealização, da mulher perfeita, do homem perfeito, começa a se esmaecer, começa a desaparecer com o passar do tempo. Como, por exemplo, a obra Memória de um Sargento de Milícias, que é uma obra com a grande construção do anti-herói. O Leonardinho, o personagem central da obra, ele não é um herói perfeito. Ele não é o típico herói romântico, capaz de boas ações para viver. Ele era justamente o contrário, né? Ele é um malandro, o grande malandro vai ser construído aí. E embora cronologicamente seja situado no romantismo, ele tem todas as características do realismo. E realismo e naturalismo, que acontecem basicamente no mesmo momento, mas que é interessante que a gente perceba que são 2 movimentos diferentes. Só para a gente entender, né, um quadrinho para que a gente compreenda essas 2 manifestações, técnica da observação e documentação. Busca ser fiel à natureza e os ambientes observados. Não vai ter tantos volteios verbais como o romantismo. O realismo, ele tenta mostrar a realidade tal qual acontecia, daí inclusive o nome do período literário. Enquanto isso, o naturalismo tem um acentuado interesse pela natureza, fidelidade aos ambientes retratados também. Percebam o aspecto natural, o aspecto biológico. É sempre interessante perceber essa situação. Enquanto o realismo retrata a realidade por meio da descrição dos detalhes, o que faz a narrativa ser longa e lenta. Você consegue, ao ler uma obra realista, perceber exatamente o quadro que está sendo descrito. O autor ele era muito descritivista, muitos adjetivos, muitos verbos no presente, para que o leitor consiga imaginar exatamente a situação que estava acontecendo. Observação da vida por meio do método científico, né? O método científico,
A ciência florescendo no meados do século XIX, início do século XX, ela vai aparecer com muita força no naturalismo. O realismo retrata a sociedade burguesa e pouco apresenta personagens das classes sociais inferiores. É a grande crítica que é feita ao realismo hoje. A gente vai observar, por exemplo, o grande autor do realismo é o Machado de Assis. E o Machado de Assis ele era negro, mas em nenhum momento você observa nenhuma descrição, menção da revolta desse autor em relação à escravidão. É como se a escravidão ela não existisse. É como se a escravidão não fizesse parte da sociedade. Então o realismo, ao mesmo tempo que tenta mostrar a realidade, ele esconde alguns aspectos que possam ser considerados negativos. Enquanto isso, o naturalismo ele tem preferência por esses ambientes. Os personagens que são considerados pelo realismo classes sociais inferiores, eles aparecem aí no naturalismo, nesses ambientes populares, operários, comerciantes, os cortiços. Não é à toa que a grande obra do naturalismo brasileiro é a obra O Cortiço. Os incidentes do enredo são decorrentes do caráter dos personagens. São eles, os personagens, o grande motivador das ações. É a ação dele, as escolhas que ele faz no decorrer da vida que vão fazer com que a ação aconteça. Relação do movimento estético literário com a psicologia. O personagem ele vai ser descrito com um olhar muito atento. Enquanto o naturalismo não tem uma ideia de psicologia, não. O naturalismo, o homem é um animal. O homem ele tem características biológicas, instintivas a serem manifestadas. E é presa de forças fatais e superiores, é impulsionado pela fisiologia. Vamos imaginar dois grandes nomes aí do realismo e do naturalismo. A obra Memórias Póstumas de Brás Cubas e a obra O Cortiço. Enquanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, ela é uma obra que chama muito atenção, primeiro porque eu tenho um personagem central, que é o próprio narrador, ele já morreu. Ele conta a história morto. Ele morreu e volta para contar a sua própria história. A gente sabe que isso não é possível. E interessante que o Brás Cubas ele é o retrato do burguês. Foi sustentado a vida inteira pelo pai, tentou diversos projetos para se transformar num homem de sucesso, mas ele não consegue. E no final da vida, ele tenta inventar um remédio para todos os males do mundo, que é o emplastro, e ele também não consegue, e numa janela ele toma um vento, e desse vento encanado ele pega uma gripe e morre. Quando ele morre, ele volta para contar a sua história, e é interessante que como ele está morto, ele não tem mais nenhum compromisso com a sociedade. Ele pode falar mal, ele pode mostrar que as mulheres eram interesseiras, que ele tinha um caso com a mulher casada, ele tratava mal o seu escravo, ele era dependente financeiramente e emocionalmente do próprio pai. E isso é retratado com muita atenção na obra, né? O Brás Cubas, ele é o grande personagem do realismo brasileiro, ele é o burguês retratado com muita ironia, né? Ele acaba sendo ridicularizado na obra, né? Aquele papel em que é ridículo um homem adulto depender não do próprio trabalho, mas depender do trabalho de outras pessoas. Enquanto no naturalismo, a grande obra naturalista é o Cortiço. Quem é o grande personagem do Cortiço? Não é o Jerônimo, não é o João Romão, não é a Rita Baiana, não é a Bertoleza. O personagem do Cortiço é o próprio Cortiço, porque é o ambiente que determina a ação dos personagens. Se fosse uma obra realista, a gente ia escolher um personagem para ser o protagonista, mas na obra naturalista não. Cada pessoa que adentra o Cortiço, ela muda a sua forma de ver o mundo. O Jerônimo, por exemplo, que é um personagem do Cortiço, ele é um homem português, trabalhador, responsável, bom marido, bom pai. A partir do momento que ele pisa o pé no Cortiço, a vida dele começa a mudar. Ele deixa de enxergar o mundo da forma como ele sempre via. Quando ele se apaixona pela Rita Baiana, ele se transforma. Deixa a mulher, começa a beber, deixa de trabalhar, vira até um assassino. Tudo motivado por quê? Por ter mudado de ambiente. Ele passa a ser retratado, sim, como um animal. Tem uma cena que é muito famosa na obra O Cortiço, que é quando o Jerônimo mata o namorado da sua então amada Rita Baiana. E ele vai encontrar com a Rita Baiana coberto de sangue.
E a Rita Baiana em nenhum momento demonstra repulsa em relação ao fato de ele estar ensanguentado. O recebe com muito amor e carinho, mostrando o quê? Que o ser humano, ele é um animal presa das forças biológicas que o dominam. O ser humano, ele é determinado pelo meio, muito parecido com as teorias científicas vigentes na época. O homem, ele não tinha como se determinar, ele era determinado pelas experiências que ele ia desenvolver com o passar do tempo. O homem é um ser biológico, um ser instintivo. Percebam aí como, mais uma vez, aquela primeira ideia que eu desenvolvi na aula, a literatura, ela é uma manifestação da realidade. Ela vai tentar mostrar a realidade, ela vai tentar refletir a realidade. E cabe ao leitor proficiente compreender o que estava acontecendo em cada momento histórico que dava conta dessas situações. Os principais autores do realismo brasileiro são Machado de Assis. Machado de Assis, ele produz dois tipos principais de narrativas, que é o romance e o conto. Os romances machadianos, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra Dom Casmurro, o grande mistério da literatura brasileira. Capitu, traiu ou não traiu Bentinho? Todas as vezes que vocês forem pesquisar sobre essa obra, vocês vão ver esse questionamento. Será que Capitu traiu Bentinho? Ninguém pode afirmar com certeza. E vocês vão perguntar, por quê, professora? Porque quem conta a história do Dom Casmurro é o próprio Bentinho. Bentinho, narrador em primeira pessoa, ele conta a sua visão dos fatos. Não é uma visão neutra, não é uma visão imparcial, é a visão de um homem enciumado, furioso com o que a vida fez com ele, na opinião dele. Então, quando vocês lerem sobre a traição ou não traição de Capitu, lembrem disso. Com o narrador em primeira pessoa, eu tenho uma narrativa contaminada pela visão do personagem. O personagem, ele não tem a neutralidade de um narrador em terceira pessoa observador. Porque a obra Dom Casmurro, se ela fosse contada em terceira pessoa, o mistério da literatura brasileira ele não existiria. Porque o narrador observador, ele sabe de todos os fatos da história. Então, quando vocês forem ler a obra Dom Casmurro, lembrem disso. O ciúme do Bentinho, a inveja que ele tinha da beleza da Capitu, da jovialidade da Capitu, ele vai ser demonstrado pelo amargor. Não é à toa que o nome da obra é Dom Casmurro. Casmurro de sério, furioso, ensimesmado. E Dom Casmurro, Memórias Póstumas, que a gente já falou, o homem que morre e conta a própria história, e os contos machadianos, que são obras extremamente interessantes e que vão dar conta dessa sociedade realista, sociedade cheia de defeitos, cheia de vícios, seres humanos com muitos problemas, e o realismo ele não tenta poupar o leitor de nada disso. O leitor ele vai mostrar, ele vai ver, na verdade, na obra literária, aquilo que o incomoda. Raul Pompeia, com a obra O Ateneu, né? A gente vai ver na figura do Sérgio, um menino que vai para um colégio interno e vai passar por diversos problemas, e o Aloysio de Azevedo, o autor de O Cortiço. Se vocês tiverem que escolher, escolha Memórias Póstumas e O Cortiço para vocês lerem. Que ao fazer essas leituras, vocês vão conseguir perceber as estéticas de cada um desse período. Que características são essas, de que forma essas obras apresentam cada momento histórico. Características do realismo aí para a gente entender. Oposição aos ideais românticos. Não existe romantismo no realismo. O realismo é para você se decepcionar com a sociedade, você perceber que a sociedade burguesa falhou. A sociedade burguesa que se levanta no romantismo, ela começa a falhar. Fome, miséria, sofrimento, assassinatos, traição. É isso que o realismo vai mostrar. Retrato fidedigno da realidade, esse fidedigno aí, entre aspas, certo, pessoal? Literatura é manifestação artística. Literatura ela não é uma notícia, não é uma reportagem, não é um reflexo, é uma interpretação. Todas as vezes que vocês forem ler uma obra literária, vocês lembrem sempre disso. Ela é uma interpretação de um dado autor, de um momento histórico, que escolheu determinadas palavras para contar uma história. Busca do objetivismo, é o objetivo do período literário, é você perceber a objetividade, não há espaço para subjetividade do autor
romântico. Veracidade. Veracidade é uma tentativa de verdade. É tentar mostrar os fatos tais como eles aconteceram. Aí vocês vão dizer, professora, e o homem que morreu e voltou para contar a própria história? Licença poética do autor. Contemporaneidade, ele vai contar os momentos daquele período histórico, que enquanto o romantismo ele volta para a Idade Média, ele vai falar do cavaleiro medieval, ele vai falar do índio como herói, o realismo não. O realismo está com um pezinho no século XIX. Linguagem descritiva e detalhada, e isso se manifesta na linguagem como muitos adjetivos. Você, como leitor, você lê uma obra realista, você consegue imaginar com perfeição aquilo que está sendo descrito. Temas urbanos, sociais e cotidianos. Não queremos saber do campo no realismo. A gente quer saber da vida urbana, a vida nas cidades, que é onde acontecem os principais vícios e problemas, né, que vão ser retratados com tantos detalhes. Crítica aos valores burgueses e às instituições sociais. O Enem, pessoal, ele não dá ênfase às manifestações portuguesas, porque se vocês tivessem que observar o realismo português, a grande obra do realismo português, na figura do Eça de Queiroz, é o Crime do Padre Amaro, por exemplo. O Crime do Padre Amaro conta a história de um padre que se relaciona com mulheres e coisa que a gente sabe que a igreja proibia naquele momento histórico e até hoje. E o Padre Amaro, ele vai, por meio desse personagem, mostrar a grande falha da instituição social mais importante da época, que era a Igreja Católica. Então, o realismo português, ele mostra com muita atenção a falência da igreja, a falência da família, a falência do casamento, denúncia social. A gente vai observar os problemas da sociedade sendo denunciados, obviamente com mais ênfase no naturalismo. Personagens comuns e não idealizados, eu não vou ter o príncipe, a princesa, eu vou ter o homem comum, o homem da época, o homem normal. Aprofundamento psicológico das personagens, então eu vou ter aí uma apresentação muito profunda de quem são esses seres humanos, tentar entender a motivação por trás de cada ação, por que ele fez isso, por que ele traiu a esposa, por que ele deixou os filhos. Romances de caráter documental, uma tentativa de documentar a época. Sempre vai ter um paralelo aí com a chegada da família real, o que estava acontecendo no Primeiro e no Segundo Império, a proclamação da República, os fatos históricos aparecendo sim nas obras literárias. Naturalismo, enquanto o realismo é uma questão mais real, o naturalismo, lembrem, o lado animalesco do homem, a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade, bem como a zoomorfização de personagens, a transformação do homem em bicho, a transformação do homem em animal. Embora vivesse na cidade, embora fosse evoluído, esse homem ele era zoomorfizado, as necessidades mais animalescas dele necessitando serem atendidas. Determinismo, o indivíduo não é mais sujeito, mas um figurante da história, resultado das influências do meio. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe, né? De acordo com as ideias científicas da época. O homem é entendido como produto das leis naturais. Patologias sociais, as obras naturalistas enfatizam esses temas, trazendo à tona tópicos como as taras sexuais, vícios, doenças, o incesto, o adultério. A obra Os Maias, por exemplo, do Eça de Queiroz, vai dar conta disso, de dois personagens que eram irmãos, foram separados, muito jovens, crianças ainda, e quando se encontram, se relacionam e continuam o relacionamento mesmo sabendo que são irmãos. Um tema extremamente tabu e é abordado numa obra do século XIX. Preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações e vivência das classes inferiores, predominância também da forma descritiva, obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados da miséria e dos sistemas de desigualdade que fundamentam o capitalismo que surgia. É interessante porque essa crítica ao capitalismo, que é aí, historicamente, o surgimento do socialismo, e a gente vai perceber esse eco do socialismo nas obras naturalistas. E agora a gente vai observar como é que o Enem trabalha
esses dois períodos literários, o realismo e o naturalismo. Bem aí, pessoal, a gente tem um trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Óbito do autor. Expirei às 2 da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e próspero, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos, verdade é que não houve cartas, nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Interessante perceber que o autor, né, estava morto, contando a própria história, ele destaca aí os 11 amigos presentes. Ou seja, ele só tinha 11 pessoas que tiveram o cuidado de ir ao seu sepultamento. Ele não era uma pessoa querida, embora tivesse muitos amigos em vida. Vós que os conheceste, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe traz a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Então, se opondo aí à ideia de que ele não era uma pessoa querida, um discurso muito empolado, um discurso muito emocionado. Compare o texto de Machado de Assis com a ilustração de Portinari. É correto afirmar que a ilustração do pintor, bem aí, pessoal, nessa ilustração do Portinari, a gente vai ter os amigos em torno do caixão do próprio personagem. O que a gente vai observar? Só uma comparação aí de texto verbal e de texto não verbal. Apresenta detalhes ausentes na cena descrita no texto verbal. Esses elementos aí que o pintor captura, elas não são possíveis de serem enxergadas, porque a descrição ela não dá conta desses detalhes. Questão 2. Essa de Queiroz afirmava: o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Percebam aí que essa declaração dessa de Queiroz, que acontece com a questão Coimbra, que é um embate entre pensadores românticos e pensadores realistas, porque não acreditem, pessoal, que os autores de cada período literário, eles não se ressentiam com essa nova estética que surgia aí. Cada período literário que termina, a gente sempre vai encontrar autores que se revoltam contra essas novidades, essa nova forma de fazer literatura. E lá em Portugal isso foi muito forte. A questão Coimbra foi um embate realmente que chegou a questões físicas entre românticos e realistas, capitaneados pelo Eça de Queiroz. Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados pelo discurso realista? Selecione-os na relação abaixo, depois assinale-os na alternativa que os contém. Então a gente vai observar bem aí algumas características presentes no discurso do Eça de Queiroz. Primeira questão: preocupação revolucionária, atitude de crítica e de combate. Sim, a gente observa essa característica na fala do Eça de Queiroz. Imaginação criadora. Não, imaginação criadora a gente não vê nem no trecho, e a gente sabe que imaginação criadora é característica do romantismo. Personagens fruto da observação, tipos concretos e vivos. Terceira característica totalmente presente nessa manifestação literária. Linguagem natural, sem rebuscamento. Rebuscamento, pessoal, é característica do romantismo. O realismo, ele tenta o quê? Ter um caráter mais documental. Terceiro aspecto, tudo ok. Preocupação com mensagem que revela concepção materialista do homem. Exatamente. O realismo, ele não tenta dar conta de uma manifestação que transcendesse o aspecto físico. Senso de mistério, também característica do romantismo, eu não encontro no realismo.
Retorno ao passado, já falamos aqui. O realismo ele é calcado no presente, ele vai tentar dar conta de aspectos, de narrativas, de situações do presente histórico. Senso de mistério e retorno ao passado, característica romântica. Determinismo biológico ou social, realismo / naturalismo, completamente correto aí. Então a gente marca a questão alternativa B, né, que vai dar conta desses aspectos. Questão 3, assinale a alternativa em que se encontram características da prosa do realismo. Se a gente observar, letra E aí, por exemplo, espírito de aventura, narrativa lenta, impasse amoroso solucionado pelo final feliz. Isso aí é a descrição do romantismo, o homem que vai em busca da mulher amada, o homem que morre por amor, o homem que é capaz de tudo por essa relação. O realismo não é assim. Linguagem metafórica, protagonista tratado como anti-herói e sentimentalismo. Observem sempre, pessoal, que as questões do Enem, elas sempre trazem uma parte, aquelas que são incorretas, elas são meio corretas, aí tem algum aspecto que torna a alternativa inválida, como aí na letra D. Linguagem metafórica, não. Mas aí no meio, protagonista tratado como anti-herói, totalmente realista. E o sentimentalismo, romântico também. Então ele intercala para pegar quem? O leitor desatento. Para pegar você que não está lendo com a devida atenção, você acaba marcando a alternativa incorreta. Casamento visto como arranjo de conveniência. Sim, o casamento no realismo ele vai ser visto como um contrato social. Descrição objetiva também está correto. O que inviabiliza a alternativa? Idealização da mulher. Idealização da mulher, característica romântica. B, idealização do herói, não, romântico, totalmente romântico. Amor visto como redenção, o amor salva todas as pessoas. Você pode ter sido ruim na sua vida inteira, mas se você tiver uma relação amorosa, ela vai lhe salvar. Não, isso é romântico. Oposição aos valores sociais, romântico também. E a letra A, que é a nossa alternativa correta, objetivismo, subordinação dos sentimentos a interesses sociais, crítica às instituições decadentes da sociedade burguesa. Definição perfeita do que é o realismo enquanto estética literária. Questão 4. Questão 4 é um trecho do Cortiço. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Essa descrição aí, que é a descrição do surgimento, do crescimento do cortiço, Cortiço São Romão, a gente vai observar que ele parece o surgimento de um ser, o surgimento de uma característica, de um elemento biológico. É como se o cortiço fosse um ser vivo, né? O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio de Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual é? Letra B. Compreensão biológica do mundo, ser humano como animal, ser humano como determinado pelos seus instintos. A fome, a sede, a necessidade de se relacionar, tudo isso se manifesta na obra literária naturalista. Questão 5. Pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que, lembrem que eu já falei, toda obra naturalista ela é realista, mas nem toda obra realista ela é naturalista. A gente pode dizer então que o naturalismo ele está inscrito no realismo, ele está dentro do realismo. Então, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta das personagens. O personagem toma essa atitude em razão dessa outra questão. Ele sempre é motivado por fatores externos, né? E pelo seu próprio instinto. Letra A, se volta para a natureza a fim de analisar os processos cíclicos de renovação. Nada de acordo com o naturalismo. Pretende expressar com naturalidade, olha aí a palavra que pega o desatento. Naturalidade, naturalismo, eu não li a questão direito, vou marcar. Não, leia a alternativa direitinho.
a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Não tem nada a ver com naturalismo aí. Só ia pegar o desatento pela palavra naturalidade. Defende a arte pela arte, isto é, desvinculada de compromissos com a realidade social. Descrição do próximo período literário, cronologicamente falando, que é o parnasianismo. A arte pela arte. A arte tem que ser bonita, a arte tem que ser esteticamente perfeita. Os problemas do mundo não me interessam. O poeta, ele está longe da sociedade, ele está distante da realidade. Ele quer fazer coisas belas, ele quer fazer o poema perfeito. Ele não quer saber que se morrem de fome, se as pessoas estão sendo perseguidas. Isso não interessa ao poeta parnasiano. Mas é o próximo período literário. Analisa as perversões sexuais. Sim, a gente vai observar em algumas obras naturalistas as mais estranhas perversões, palavra bem usada na época, mas não existe essa condenação em nome da moral religiosa. A gente vai ver justamente o escândalo. Os autores naturalistas, eles gostavam de escandalizar. Procurem Adolfo Caminha com a obra O Bom Crioulo e a gente vai observar Adolfo Caminha, muito magoado, foi expulso da Marinha, ele resolveu se vingar escrevendo uma obra literária, na qual dois marujos se apaixonam. E ele vai dar detalhes desse relacionamento amoroso. A vingança dele foi uma vingança literária. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.